Olá, amigos! Durante a breve mas tumultuada visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, a senhora Pelosi teve uma importante reunião com o presidente do grupo TSMC, Mark Liu, de Taiwan. Então, quem é o grupo TSMC? E por que os Estados Unidos estão tão interessados nessa corporação? Vamos discutir neste vídeo. O nome completo da TSMC é Taiwan Semiconductor Manufacturing, é uma corporação especializada na fabricação do maior semicondutor do mundo. A sede e as principais operações da TSMC estão localizadas no Hsinchu Science and Industry Park, na cidade de Hsinchu, Taiwan. Após 35 anos de estabelecimento, de 1987 até agora, a TSMC se tornou a empresa de semicondutores mais valiosa do mundo. A empresa está entre as 10 maiores empresas por capitalização de mercado do mundo, com mais de 458 bilhões de dólares, valor superior ao PIB de um país como Singapura. Não só isso, o semicondutor é um material importante na produção de chips eletrônicos, um componente indispensável nos produtos tecnológicos atuais. De televisores, telefones, a equipamentos militares, como mísseis ou aviões de combate. Portanto, o papel da TSMC não é apenas no campo econômico, mas também afeta a situação política mundial, não inferior ao petróleo e gás. Muitas grandes empresas de tecnologia do mundo, incluindo empresas gigantes, Apple, Qualcomm, MediaTek ou Nvidia ou AMD não fabricam chips por conta própria. Que essas empresas confiam à TSMC para fabricar os chips que eles projetam. Esta é uma forma de terceirização. Mas, como a TSMC é tão grande, ela não a torna apenas uma empresa de terceirização comum, mas detém uma posição sistemicamente importante no mercado global. Taiwan com TSMC está dominando a indústria de fabricação de semicondutores. Estatísticas recentes mostram que Taiwan é responsável por 55 a 66% da participação no mercado global de fabricação de semicondutores. Em termos de números, ao longo dos anos, as empresas de tecnologia chinesas foram incentivadas a se concentrar na indústria de semicondutores. E as vendas superaram Taiwan. Mas em termos de qualidade, a TSMC detém uma participação de mercado de 90% para o segmento de fabricação de semicondutores mais avançado. Em outras palavras, a tecnologia de semicondutores da TSMC e a de Taiwan em geral ainda estão muito à frente do resto do mundo. Dominar a tecnologia mais recente ajuda a TSMC em particular e Taiwan em geral a desempenhar um papel extremamente importante na cadeia de suprimentos global. Isso dá a Taiwan a posição econômica e política. Não só isso, quando a escassez da vacina Covid-19 aumentou, em junho de 2021, a TSMC em nome de Taiwan e a Foxconn negociaram a compra de uma vacina. Em julho, os dois fabricantes de tecnologia chegaram a um acordo, comprar 10 milhões de vacinas Pfizer da Alemanha, para doar ao programa de vacinação de Taiwan. Por essas razões, o Asian Financial 2021 citou uma vez o Sr. Scott Kennedy, China especialista em semicondutores do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais CSIS, com sede em Washington, Estados Unidos, comentando: a TSMC é potencialmente a empresa mais importante do planeta. Durante os anos de pandemia, o TSMC ainda cresceu muito bem. Em julho de 2022, a TSMC anunciou: a empresa alcançou lucros recordes, com enorme demanda por chips do mundo. Além disso, apesar de ser uma empresa taiwanesa, operando em um campo-chave, a TSMC ainda mantém laços econômicos estreitos com a China, um mercado enorme bem próximo a ela. No entanto, nos últimos tempos, as tensões entre os Estados Unidos, Taiwan e China forçaram a TSMC a se inclinar completamente para um lado. A TSMC tornou-se menos dependente da receita da China nos últimos anos. A China continental representa apenas 10% da receita da TSMC, abaixo dos 20% de 2 anos atrás. Mais significativamente, é o rompimento da cooperação com a Huawei, a gigante empresa de tecnologia chinesa que está sendo estrangulada pelos Estados Unidos. Enquanto isso, a relação entre a TSMC e os Estados Unidos se tornou cada vez mais próxima. As vendas da TSMC nos Estados Unidos representaram 64% das vendas totais, há 2 anos era de 60%. No qual, as vendas de chips da TSMC apenas para gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, Apple, representaram 25% da receita total da TSMC em 2021. A visita de Nancy Pelosi a Taiwan desta vez, especialmente a reunião com o presidente da TSMC, também sufocou oficialmente muitos anos de consideração dos interesses da China e dos Estados Unidos, das empresas taiwanesas em geral e da TSMC em particular.
A China certamente responderá a esta visita com movimentos militares e econômicos. Lá, o TSMC é um dos alvos mais valiosos em Taiwan. O risco de um conflito Estados Unidos-China ou um conflito entre os dois estreitos de Taiwan faz com que as empresas taiwanesas, especialmente a TSMC, sejam obrigadas a considerar a mudança de produção. A TSMC é a empresa mais importante de Taiwan. Mas desde o início da década de 2020, a TSMC se expandiu para além da ilha, com novos centros nos Estados Unidos e no Japão. E possivelmente a Europa em breve. Segundo a Reuters, a TSMC iniciou uma fábrica no valor de 12 bilhões de dólares, no estado do Arizona, Estados Unidos, em meados de 2021. E pode abrir mais 5 fábricas, aumentando o investimento em 3 vezes. Isso é cerca de 35 bilhões de dólares. Da mesma forma, a TSMC está tendo um projeto de 7 bilhões de dólares no Japão, quando se combina com a gigante de tecnologia japonesa, Sony, para montar uma fábrica na província de Kumamoto. O impulso para a TSMC abrir instalações de produção ou se mudar completamente para os Estados Unidos está sendo realizado rapidamente. Está na estratégia manter a posição de liderança dos Estados Unidos, tanto econômica quanto politicamente, diante da acirrada concorrência chinesa. Apenas alguns dias antes da turnê pela Ásia da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, o projeto de lei sobre chip e ciência, Chips and Science Act também foi aprovado pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, em 28 de julho. Este projeto de chip trará um pacote de apoio de 52 bilhões de dólares, para promover a produção de semicondutores nos Estados Unidos, melhorando a competitividade com a China. O projeto de lei foi assinado pelo presidente Joe Biden em 9 de agosto. Além disso, a União Europeia também está trabalhando em um projeto de lei para fortalecer a indústria de fabricação de chips na Europa. O European Chip Act também incluirá 43 bilhões de euros em subsídios, destinados a aumentar a produção de chips na Europa. Portanto, o próprio TSMC pode ser um dos principais objetivos da visita do presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan desta vez, juntamente com outros fatores políticos com a China. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.